você que vai prestar a prova da Ancor. Tudo bem com você? Como nós estamos? Hora do nosso momento premiadíssimo, o programa mais premiado do YouTube das provas da Ancor. Do mundo financeiro? Do mundo financeiro. O momento Ancor. Pô, Bento. Vamos Desculpa, trabalhar? eu só tô falando bobagens aqui. Não queria atrapalhar. Porque eu não, eu estou numa erudição assim, em nível... embasbacante! Vamos que vamos trabalhar. Vamos trabalhar para esta massa que nos acompanha. Bora lá, Tavares! Bora lá! É nós na fita. Deixa eu pôr aqui o que tem que ser posto. Share screen. Vamos aqui. Compartilha a tela. O importante é que isso vai ficar para a posteridade. Isso vai ficar. Para a prosperidade. Muito bom. Exatamente. Pessoal, não sei se vocês se lembram, não sei se está todo mundo com a memória recente em dia, né? Mas nós falamos na aula passada de um tema muito importante, né? Que a gente falou assim das instituições financeiras, como elas gerenciam o seu balanço. Isso aqui cai na prova, tá? Então você tem uma parte que é o ativo, você tem uma parte que é o passivo. Lembrando, meus caros, que nós estamos falando do módulo 7, administração de riscos, certo? E aí eles estavam dizendo, a gente estava dizendo o seguinte, que aqui você tem nos ativos, né? Normalmente aqueles títulos públicos, né, que a instituição compra, pode ser atrelado ao câmbio, pode ser atrelado a isso, aquilo, ou o que seja, né? Então você tem lá, por exemplo, a LTN, você tem NTNB, NTNF, tá certo? Você tem um monte de coisa, ok? Ouço vozes aí. Deixa eu... Tô terminando, tô começando a live, agora eu não consigo. Home office, meus amigos, home office. Adorei. CDB pré, tá certo? Tem um monte de coisa aqui, olha lá, tudo no ativo, ok? Como é que é o negócio? Como é que funciona o treco? Se a gente tiver uma baixa correlação entre esses ativos, quando um sobe, o outro cai, quando um cai, o outro sobe, e com isso a gente minimiza o risco, né? Então lembra, para a gente ter uma carteira bem diversificada e com o risco mais baixo possível, a correlação entre os ativos tem que ser perfeito, tem que ser baixa, foi o que vocês pensaram, não foi? Era para eu responder? Você não me dá tempo para isso? O cara faz a piada, ele ri, né? Ele questiona, ele responde. Isso, você tá proativo hoje, né? Tá multifuncional. Nós temos aqui conosco Larissa C. Quem será Larissa C, Felipe? Você suspeita de quem possa ser? Com certeza deve ser uma aluna do mundo financeiro. Isso é ótimo. Então, talvez. Baixa correlação nos leva, né? Baixa correlação nos leva a uma diversificação de carteira e, portanto, o quê? Nos leva a um risco menor no ativo do balanço da instituição financeira. Então, lembrem disso. Ativo mais baixo, né? Quer dizer, risco do ativo mais baixo, quer dizer que a gente tem uma baixa correlação. Correlação, às vezes, até negativa, né? Então, isso é muito importante. E nós vimos também... Ó, a Larissa tá dizendo que ela tem Ancor semana que vem. Prova da Ancor semana que vem, boa. Larissa, se você puder contar aí pra gente, você vai fazer a prova online ou presencial? Eu tô curiosíssimo pra ver como é que é a experiência da prova online. Aí você conta pra gente depois. Vai, Felipe, legal. Desculpa te interromper aqui, a curiosidade matou o gato. Não, sem problema. Então, correlação mais baixa, risco mais baixo. E outra coisa era a duration, né? Então, a duration, como é que funciona a duration? A gente viu que quanto mais longa é a duration, maior o risco. Então, se a gente quer risco baixo, igualmente, assim como a correlação, a gente precisa de duration baixa. Lembrando que a duration é o prazo médio de vencimento dos ativos. Então, se a LTN for curtinha, se a NTNF for mais curtinha,
Se esse... Ah, coloquei CDB aqui, mas não pode ser CDB, né? Tem que ser algum outro título. Mas, enfim, se... Vamos colocar aqui, sei lá, uma LFT, né? Então, se você tiver títulos curtinhos, de um modo geral, duration mais baixa, risco do ativo, então, mais baixo. Importante lembrar disso, tá certo? Então, correlação e duration são diretamente proporcionais ao risco do ativo. Legal? E nós vimos também que se tiver títulos pós-fixados aqui no passivo, então se o banco, e lembra, passivo é que o banco está devendo, então o banco emitiu um CDB, pegou dinheiro emprestado, ficou devendo grana. Se a gente tem título pós-fixado, eu aumento o risco da instituição financeira, porque se a taxa de juros sobe, o que vai acontecer? Você tem aqui um aumento dos juros que essa instituição financeira precisa pagar. Tudo bem? Legal? Dado esse preâmbulo, facilita e muito a nossa vida na resolução aqui agora do exercício. Só vou tirar daqui esse treco porque ele ficou invadindo aqui os locais que não deveria. Tamo junto aqui então? Vamos resolver? Essa sempre cai na prova, então você tem que saber, depois não diga que eu não avisei, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à mensuração de riscos, tá certo? Então vamos lá, vem comigo. O nível de risco de uma instituição financeira é diretamente proporcional à correlação da sua carteira de ativos. Vou pular a alternativa A, por motivos óbvios. Okay. Alternativa B. O nível de risco de uma instituição financeira é inversamente proporcional à correlação da sua carteira de ativos. Eu quis pular, mas não adiantou muito, né? Porque olha só, pensa comigo. Se a correlação é alta, o meu risco, então isso aqui é correlação. O meu risco também é alto. A instituição deve ter uma carteira com correlação baixa para reduzir o seu risco. Então, a gente viu isso aqui quando a gente falou alguns minutinhos atrás. Então, é sempre diretamente proporcional. Lembra disso, isso você tem que saber. Se é diretamente proporcional, a gente já sabe que era a A correta e a B está errada porque está dizendo que é inversamente proporcional. Perfeito, professor? Perfeito. Isso vale para qualquer carteira, né? Não só para uma instituição financeira. A minha carteira como investidor também, quanto menor for a correlação, mais diversificado eu estou, então menos eu me lasco aí se o mercado cair. Perfeito, é isso mesmo. Lembrar sempre disso. Né? Correlação e risco são diretamente proporcionais. Correlação alta, alto risco. Correlação baixa, baixo risco. Muito bom. Alternativa C, de cansado. O nível de risco de uma instituição financeira é inversamente proporcional à duration da sua carteira de ativos pré-fixados. Ou seja, quanto maior a duration, menor o risco. É o que a alternativa está dizendo. Duration e risco. Estaria correto isso? Quanto maior o prazo médio dos ativos, menor o risco? Não, a gente já viu que não, né? Ontem falamos sobre isso aí, anteontem também. Quanto mais longo, mais exposto, né? A variação dos juros. Mais exposto, está realmente incorreto esse treco aqui. E a alternativa D, de delay, o nível de risco de uma instituição financeira é inversamente proporcional à proporção de ativos pós-fixados em seu passivo. Vejam só, acabamos de falar sobre isso, também não, né? Se você tem pós-fixado no passivo, o risco de alta de taxa de juros faz com que o resultado possa ser afetado negativamente, né? Então, havendo essa alta de taxa de juros. Então, ele é diretamente proporcional. Quanto mais pós-fixado no seu passivo, maior vai ser esse risco do seu resultado ser afetado por uma alta na taxa de juros. Legal? Bom a gente lembrar também que o Banco Central, né, por um bom tempo, né, como operador do Tesouro Nacional, houve, na verdade, foi uma
iniciativa do Tesouro Nacional de substituir dívida pós-fixada por dívida pré-fixada. Porque quando você tem dívida pré-fixada, você sabe exatamente quanto você vai pagar de juros. Quando você tem dívida pós-fixada, você fica na mão do nível de patamar de taxa de juros. Empresas, a mesma coisa. Às vezes uma empresa vai lá e capta indexada ao CDI. A empresa, muitas vezes, ela faz um swap, que é uma operação de troca para essa dívida não ficar em CDI. Troca a dívida que estava em CDI por uma dívida pré-fixada, porque aí ela sabe exatamente quanto que vai pagar de juros. E isso é um grande benefício em termos de risco. Beleza? Boa. Então, está errado também, né? A única correta é a alternativa A de alabastro. A gente caiu na A novamente. Beleza? Tamo junto? Muito bom. Larissa, me diga uma coisa. Presencial, você viu aí, Du? Vi sim. Ela falou que tentou online, falou que o programa que eles exigem que baixe é pesado. É complicado, né? Você lidar com trocentos alunos, trocentos tipos de computador, de infraestrutura diferente, né? Então, é complicado. Não queria estar na pele da Ancor. Legal, boa, gente. Ficou alguma dúvida, Larissa? Tá tranquila nesse módulo aí de risco? Quer tirar alguma dúvida aqui com a gente? Já que a prova é na semana que vem, aproveita. A Larissa mandou aqui se a gente poderia comentar alguma coisa ou alguma questão sobre cálculo de TPF. Eu vou imaginar que é taxa pré-fixada. Ela está com dificuldades em entender o cálculo de ágio e deságio e de cupom dos pré-fixados. Entendi. Tá bom, vamos falar um pouquinho sim, né? Vamos falar um pouquinho. Módulo 7, ela falou que tá tranquilo, legal. Bom, o que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte, né? Que, normalmente, as taxas, quando a gente calcula nos pré-fixados... Fê, desculpa. Não é taxa pré-fixada, é título público federal. Título público federal. Então vamos lá, de novo. Vocês poderiam comentar alguma questão de cálculo de título público federal? Estou com dificuldades em entender o cálculo de ágio e deságio e de cupom dos pré-fixados. Mas basicamente mantém, né? Não mudou grandes coisas, né? Então, vamos lá. Umas coisas importantes aí. Então, por exemplo, quando a gente estiver falando do título zero cupom, que é LTN, é mais simples, né? Porque vale 1.000 lá no vencimento, te traz a valor presente a uma taxa específica, né? Então, se for trazer, por exemplo, a 4% ao ano, alguma coisa, um título aqui com 200 dias úteis para vencimento, é bem mais fácil, né? Então, o meu FV, ele é 1.000, não é? O meu N, cuidado com isso, é 200 sobre 252, precisa fazer a conta. E garanta o seguinte, Larissa, que o Czinho da sua calculadora esteja lá no visor. Senão vai dar ruim aqui, tá? Então o Czinho tem que estar no visor. Qualquer coisa você coloca lá EEX STO, tá bom? Então quando você aperta EEX STO, você põe o Czinho no visor, se ele já não estiver, né? E aí você coloca uma taxa de 4 e você chama o Present Value e você achou o PU, beleza? Essa é a mágica que você vai usar para quase tudo, né? Mesmo para LFT, você vai fazer de forma similar. Se te darem, então, qual é o seu valor atual da LFT, porque a LFT não é 1.000, né? Vai estar aqui, sei lá, 4.321,18, né? E aí eles podem falar para você... qual que é, eu quero que você me dê o PU par, e a taxa é uma taxa com deságio de 0,010% ao ano. Você vai fazer a mesma coisa, tá certo? Então você vai usar esse 0,010% aqui ao ano, né? Tá certo? Aí você vai ter que usar, imagina que são 200 dias, a mesmíssima coisa. Você vai pegar o valor futuro, só que o valor futuro agora não vai ser 1.000, o valor futuro vai ser igual ao PU dado aqui, né? 4.321,18, por exemplo, né? Aí você vai ter o N igual a 200 sobre 252, você vai ter uma taxa de 0,010
e você vai achar o seu valor presente, que nesse caso seria o pelo par. Então, o que é muito importante? Você sempre desenhar o fluxo, né? Porque em desenhando o fluxo, você entende exatamente o que está procurando, né? Ô Fê, desculpa, eu estava olhando para HP, eu acho que eu perdi. Esse último fluxo que você fez é o da LFT, né? Da LFT, isso. Beleza. E uma coisa, só uma observação, peguei HP justamente para checar isso, lá para aparecer o Czinho é o contrário, é STO e EX. Pelo menos na minha HP, se for EX STO, não funciona. Tem que ser ao contrário, STO primeiro, depois EX, aí aparece o Czinho. É que eu sempre aperto os dois juntos. Concomitantemente, eu sempre usei EX e STO juntos. Mas você está me dizendo que se for separado, primeiro STO, depois primeiro EX, STO, né? Depois EX, aí aparece o Czinho, isso aí. Beleza, tá bom, show. Então STO e EX para garantir. Como eu faço junto, para mim acaba que tanto faz. Legal, boa, valeu, Du. Tá dizendo aqui, eu uso 0,10% para descobrir o fator da taxa e seguir adiante, né? Veja só, como que você poderia fazer isso, né? Você poderia já usar direto aqui esse 0,10%. Eu pus 0,010, eu pus um deságiozinho menor. Você está colocando 0,10%, pode ser também. Mas eu já jogo direto lá na HP, tá certo? Você pode usar como fator também, faz 1 mais 0,10%, tá certo? Aí você tem o fator e aí você faz a divisão. Aí você não estaria usando as teclas financeiras da HP. Exato. Se for fazendo na mão, aí você usa o fator, né? Exatamente. É bom lembrar isso aí. Boa. Tá, o professor Rafael Pumbers está entre nós. Boa tarde, mandou. E nos chamou de guerreiros do mercado financeiro. Meio fora de forma, né? Não são 300 aqui, né? Mas estamos caminhando. Guerreiros gordinhos, mas tudo bem, faz parte. Exato. Estamos aqui nos arrastando. Muito bem. Deixa eu ver aqui mais. Um outro legal de você lembrar também, Larissa, é a NTNF, né? Não tenho visto cair as NTNFs, mas pode cair. E aí é lembrar que a NTNF tem cupom. Você vai montar um fluxo como qualquer outro, né? Só que aqui tem cupom, né? Então o que é importante é você desenhar esse fluxo para depois fazer lá na HP, tá certo? Então, de um modo geral, eles vão dar os valores, assim, eu não vi pedir falar que é NTNF, você tem que decorar qual que é o cupom da NTNF, então não acho que vai cair dessa forma, tá certo? Mas normalmente é ler o enunciado, montar o fluxo e aí acaba virando um exercício de matemática financeira essa precificação, tá? O que eu te recomendo tem lá nos simulados, tem uns 2 ou 3 exercícios de LFT, dá uma caprichada, que o pessoal tem cobrado a LFT, e também da LTN. Você sabendo bem, você não deve ter dificuldade nessa parte, tá bom? Isso aí. NTNB nem pensar, né? Aí não vai cair jamais na prova. Não, cai o conceito. O cálculo do PU é lazarento, né? Uma conta que dá um trabalhinho. É bem chatinho mesmo. Faz um agora aí, duvido. Colocando o professor em maus lençóis, né? Duvido você. Entenda o enunciado, a gente faz, né? Não. É brincadeira. O Bruno tá perguntando se cai cálculo de duration ou só o conceito. Na Ancora, acho que só o conceito, né? Pode cair o cálculo também. Tá? Pode cair então, o cálculo? Tá no programa lá. Em geral, cai o conceito, né? Mas vai que cai o cálculo, então é bom você saber fazer. Lembra que é só calcular o prazo médio, né? Então, a gente não tem maiores problemas, né? Mas a gente, se eu não me engano, quase certeza, a gente explica lá na aula direitinho como é que faz. Sim. Muito beleza, bem. Tem uma aula mais genérica de duration e tem uma aula sobre duration de Macaulay e duration modificada, que aí a gente entra na fórmula e tudo mais. Que é a mesma coisa, né? Duration de Macaulay e duration standard é a mesma coisa. Na verdade, a duration de Macaulay é só pegar a duration standard, né? Desculpa, modificada que a gente pega de Macaulay e divide por 1 mais a taxa. Aí resolveu. Isso aí, beleza. Beleza? Tamo junto? Estamos.
bora lá? Vamos continuar a nossa jornada? Segue, toca o barco. Não, a nossa jornada quer dizer tchau e continuar fazendo as outras coisas. Ah, entendi. Você vê que a minha vontade é ficar, né? Vamos sim. E hoje, se quem está aqui com a gente é aluno do CFP, hoje tem imersão CFP comigo, com o professor Cláudio Yuham e com o professor Irineu. Vamos falar de planejamento tributário daqui a pouquinho, daqui a 36 minutos. Será uma festa, não percam. Ah, é a festa da tributação, né? Aquela coisa. O professor Cláudio, inclusive, está com uma maquetezinha lá de leão, feito em impressora 3D. É temático o negócio, ó. É muito chique. É muito chique, cara. Muito bem. Peraí. Posso fazer uma pergunta para as pessoas que estão nos assistindo? Pode, mas é claro. Eu já fiz essa pergunta antes, mas vou refazer, porque quem sabe, né? Pessoal, se essa live acontecesse das 18h30 às 19 horas, seria melhor ou pior? Ou seria indiferente? Porque às vezes eu tenho a impressão de que o horário das 18 pode estar muito em cima de quando o pessoal está terminando aí o expediente, né? Geralmente fica até um pouquinho mais e tal. Então, não sei. Mas não custa perguntar para quem está assistindo, né? Se ficaria melhor ou pior ou indiferente. Se vocês quiserem responder, vocês têm alguns minutinhos para responder. A gente fica aqui, se quiser falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim. Tá acontecendo o Campeonato Brasileiro? Nem sei, não tô acompanhando. Cara, eu também, não, eu sei que tá acontecendo, mas eu não tenho ideia de como esteja, de verdade. O Bruno falou que para ele é indiferente, ele tá em casa, tá de boa, tá sem trabalhar. A Larissa falou que da parte dela é indiferente também. Então, temos aqui já algumas opiniões. Temos que serão uma curva de indiferença. Uma curva de indiferença. Temos aqui já algumas opiniões que vão ser consideradas. Então, acho que vamos, por enquanto, até segunda ordem, às 18 horas. Muito bem, meu caro professor. Vou aqui descompartilhar a minha tela e desejar uma ótima noite para todos. Amanhã nós voltamos com o Momento CFP ao meio-dia e o Momento Ancora às 18. E amanhã é dia de Mundo Financeiro, sextou. Ah, sextou. Terá trilha sonora, muito bom. Trilha sonora amanhã. Adeus, jovens e jovas. Até amanhã. Tchau.